Fala galera, hoje eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo sabe e eu costumo dar um tema para isso. É a cirurgia do corpo de um problema da mente. Acredito que você já sabe sobre o que eu estou falando, né? Até porque eu tinha deixado um tópico que eu ia lançar, ia jogar esse vídeo, né? Cause ele polêmico ou não, mas é a minha verdade, é a verdade que eu acho, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele está em alta e afeta milhões de pessoas. Qual é esse tema? A obesidade, né? Inclusive, um dia desse eu dei uma palestra para a empresa, para os funcionários da empresa e falei muito sobre a obesidade, diabetes, hipertensão e qualidade de vida, né? Então, a obesidade, ela tem diferentes caminhos de tratamento, né? Qual é o deles que eu acabei citando, que é o que me traz o tema principal, que é uma doença física, é a cirurgia física de um problema da mente, de uma doença da mente. A cirurgia bariátrica, né? Que ela vai além dessa cirurgia, a obesidade, ela traz além dessa cirurgia até a parte de medicamentos, né? E quais são esses medicamentos que a gente está escutando falar o tempo todo? O famosinho Ozempic e o Mounjaro, que está em alta, todo mundo só fala dele porque o objetivo é esse, porque eles querem emagrecer sem esforço, eles querem comer o que quiser, porque eles acham que é assim, né, que eu vou fazer porque eu como o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, se eu não quiser treinar eu não vou, mas não é bem assim, né? Então, o meu objetivo aqui, ele não é defender ou criticar nenhum deles, né? Mas eu quero mostrar para vocês os prós e os contras, e principalmente o que ninguém costuma falar, que é o tal do efeito rebote. Isso mesmo. Tem gente que tem a expectativa de fazer, eu engordei demais, eu não consigo treinar, vai botar logo isso como desculpa. Eu não consigo treinar, né? Mas consegue. Eu não quero treinar, não é prioridade na minha vida. Por quê? Você quer praticidade, você quer velocidade, mas aí ninguém conta do tal dos efeitos rebotes, né? E a necessidade de uma mudança de estilo de vida. Porque se você vai fazer isso, você vai mudar todo o seu estilo de vida. Porque a obesidade hoje, ela vai muito além da estética. A gente sabe disso, né? A obesidade ela é uma doença crônica e multifatorial, que ela está associada ao quê? Ao que eu acabei de dizer sobre a palestra que eu falei. Ela está associada a diabetes, a hipertensão e problema cardíaco, né? Como também a apneia do sono e até alguns tipos de câncer. Tem coisas que digo para vocês que eu não sabia. E quando eu comecei a pesquisar, a estudar sobre isso, até para que eu viesse aqui para passar para vocês, eu digo, caraca, é muito mais do que eu imaginava. É muito mais arriscado do que eu imaginava. É tão grave, né, que é tratada hoje como uma doença. E quando eu estava preparando o material para dar a palestra, eu vi que a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, tinha colocado como em primeira, como a doença mais perigosa do mundo, porque ela é silenciosa. Às vezes a gente não nota, né? Às vezes é uma pessoa, um amigo, um colega que diz assim, rapaz, tá gordinho. E aí a gente vai na balança, quando a gente olha que a gente se assusta. Então, eu sei que a mudança, ou a obesidade, ela não vem pela uma falta de força de vontade, né? Eu sei que ela também envolve genética, ela envolve hormônios, ela envolve ambiente e comportamento. Por que eu falo de ambiente e comportamento? Porque se eu estou numa casa onde todo mundo gosta de comer, a família toda come, os lugares, o ambiente que eu ando, todo mundo, eu vou fazer o que todo mundo faz. Às vezes só para me socializar, mas na verdade aquilo ali eu estou me prejudicando. Só isso, né? Apesar de que cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, né? O importante é que cada pessoa ela precisa de uma estratégia. Cada pessoa ela precisa de uma estratégia para evitar chegar nesse momento, né, que é a obesidade, que é o que hoje preocupa muito, né? A saúde pública é o que preocupa demais. Só não preocupa os fast foods, eles que me desculpem, mas eu sei que eles vivem disso. Mas eles estão errados, não. Mas outra coisa que eu estava justamente estudando sobre isso, sobre alimentação, né? Não sou nutricionista, não é da minha área, não vou me meter na área, mas você sabia que comer a gordura, comer o mocotó, comer aquela costelinha que vem com aquela capinha de gordura, é saudável?
Todo mundo sabe disso, eu vejo muito nutricionista falar sobre isso. Carboidrato é o que ferra a gente. Mas se tu vai para um fast food e tu sabe comer, tu não vai se sentir mal. Ou se tu sabe comer todos os dias, uma vez ou outra no mês também não vai fazer mal. Então eu costumo dizer que tem situação, tem momento que a culpa é nossa. Então, vamos lá. Para eu não prolongar tanto, eu vou focar primeiro aqui na tal da cirurgia bariátrica, né? Que é a que leva aos outros pontos. É uma das mais conhecidas, é uma das mais procuradas e é, entre aspas, uma das mais fáceis de se tentar. Por quê? A Ozempic e o Mounjaro, ela é um pouco, financeiramente falando, alta. Então nem todo mundo vai ter como usar. Mas às vezes a cirurgia bariátrica, a depender da situação, você até consegue na saúde pública, né? Mas eu quero te falar sobre os prós dela. Qual é o bom? Ela reduz rapidamente o peso. Isso aí é excepcional, né? Ela melhora as doenças como a diabetes do tipo 2 e a hipertensão, né? E ela também pode aumentar a expectativa de vida da gente. Porque você, a partir do momento que você perde muito peso, que você se livra da obesidade, você também automaticamente vai estar se livrando de muita coisa. Mas aí vem a parte que é o contra. O que é o contra? É porque ela é uma cirurgia de grande porte, com risco, e todo mundo sabe disso, né? Tanto é que a gente precisa passar por uma bateria de exame, passar por psicólogo, e a gente tem que entender o que é que a gente vai enfrentar daqui para frente após uma cirurgia bariátrica. Então, ela necessita urgentemente de uma mudança de hábito para sempre. Não é que eu vou mudar agora e depois que eu fizer a bariátrica, não, é para sempre. Esse é um dos contras que talvez você não seja esclarecido no momento, né? E entre outras coisas que ela pode gerar é uma deficiência nutricional. E isso, lógico, se não houver um acompanhamento. É por isso que eu falo muito do profissionalismo, de você ter um profissional do seu lado, um profissional da educação física, um profissional da nutrição, um profissional médico, aquele que é de confiança, né? Até porque a bariátrica ela não é um milagre. Alguns pacientes eles voltam a ganhar peso, por quê? Porque eles estão sem disciplina. Então, não é que você vai fazer a cirurgia, você vai fazer a bariátrica, a redução e você... Não, quantos colocam o anel para fazer redução, quantos faz tanta coisa e quando vai o tal do famoso rebote que eu falei, você volta dobrado. Então, você tem que ter disciplina, né? Então, galera, se liga, pensa antes, pensa no que eu disse. É uma cirurgia do corpo para um problema da mente. Então, trabalha a tua mente, que isso vai mudar muita coisa na sua vida. E aí eu vou entrar agora nos medicamentos, né? Os modernos aí, Ozempic e Mounjaro. Por quê? Eles são medicamentos que eles são análogos da GLP-1 e eles atuam no cérebro e no estômago. Eles reduzem a fome, né? Por isso que ele faz tu perder peso assim absurdamente rápido. Eles aumentam a ansiedade, é como se a gente estivesse comendo, da forma mais popular, um prato enorme de comida, porque qualquer coisa a gente está saciado e pronto. E ele melhora também, o que é importante, o controle glicêmico. Isso é o Ozempic. Né? O Mounjaro, o famoso Mounjaro, ele é conhecido como tirzepatida, né? Ele ainda é muito mais potente porque ele também age em outro receptor hormonal, que é o GIP. E tem os pós. Qual é os prós deles? Os prós deles é porque eles podem promover perda de 15 a 20% do peso corporal. Eu mesmo conheço pessoas que iniciaram o uso tanto da Ozempic, mas agora o Mounjaro ele está superando o uso o espaço da Ozempic e a galera está mudando absurdamente. E agora eu estou com medo do tal rebote disso mexer no mental e adoecer muito mais, né? Ele ajuda a melhorar, ele é importantíssimo porque ele melhora o controle da diabetes e eles são menos invasivos que a cirurgia. Essa é, entre aspas, a parte boa, né? Cirurgia tem seus grandes riscos graves. E aí eu vou te falar dos contras deles. Eles podem causar a náusea, o vômito, a diarreia, a constipação e o custo alto do uso contínuo, né? Que é o financeiro. Muitas vezes as pessoas acreditam que é cura rápida, mas não é. Então é como eu falei, nem todo mundo vai ter como manter isso aí. E aí pode sofrer o efeito rebote. E aí entra essa parte dos contras. Os prós é show, beleza, mas tudo isso tem um grande problema, que é justamente esse efeito rebote.
né? Tanto após a bariátrica quanto após o uso de medicamento. E se a pessoa não mudar os hábitos de vida, alimentação, sono, atividade física, controle emocional, o corpo tende a recuperar o peso, tudo isso que vai fazer para melhorar, vai voltar tudo. Isso acontece por quê? Porque o organismo da gente, ele tem um termostato do peso, termostato, quase não sai do peso, né? E sem disciplina ele busca voltar ao ponto inicial. Por isso que é importantíssimo. Olha, para mim, na minha opinião, a disciplina é tudo na vida da gente. Se a gente vai estudar, se é no trabalho para evoluir, mas é principalmente quando a gente vai tratar da nossa saúde, né? O resultado de muitos pacientes, às vezes, né, é diferente, né? Alguns se recuperam boa parte do peso perdido, né? Alguns assim recuperam boa parte do tempo perdido. Por quê? Porque eles não foram disciplinados. Mas quando eles recuperam? Quando falta o dinheiro e eles suspendem o uso do remédio, né? Eu chego a uma conclusão de que eu tenho um mesmo pensamento do início, quando eu comecei a ler sobre isso, quando eu comecei a pensar sobre isso, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, é que realmente é uma cirurgia física para um problema mental, né? Eu tenho assim uma mensagem para vocês, que seja cirurgia, seja medicamento, nada substitui a mudança de comportamento. Os tratamentos eles podem ser assim ferramentas poderosas, mas eles não resolvem sozinhos. A obesidade é uma doença crônica, né? E ela preocupa muito, ela merece respeito. E o verdadeiro sucesso ele vem quando unidos a ciência, acompanhamento profissional, né? E principalmente uma consistência em hábitos saudáveis da sua parte. Então, eu costumo dizer que assim, sozinho a gente não vai conseguir vencer. Essa é a verdade. Então, se você quer melhorar seus hábitos, a sua educação alimentar, a sua atividade física, procura profissionais. Trabalhe onde realmente está o problema. O problema está aqui. O problema está na sua mente. É aí que está o problema. Então, se você trabalhar aqui, você não vai precisar da cirurgia física, porque o problema, a doença mental, ela foi resolvida. Então, galera, é muito importante isso. Estudem, leiam, pesquisem, perguntem. Procure profissionais que vocês conhecem, que estejam próximos de vocês, né? Vai no psicólogo, né? Vai num assistente social. Eu acredito o seguinte: todo mundo é capaz de mudar. Ninguém precisa passar por um medicamento. Ninguém precisa passar pela cirurgia. Ela só precisa ter consistência e hábitos saudáveis e força de vontade. Mas é fácil? Não. É muito difícil. Lutar contra o corpo, contra o físico, tranquilo. Mas contra a mente. Porque o corpo faz aquilo que a mente acredita, aquilo que ela pede. Porque se ela disser não, o corpo não vai. Mas se ela disser sim, o corpo vai e tudo vai. Então, o problema está na mente. Trata a tua mente, que o resto vai ficar legal. Beleza, galera? Então, eu vou pegar esse tema depois, vou destrinchá-lo e falar, depois eu vou gravar um vídeo aqui de 15, 20, 30 minutos só sobre a bariátrica. Depois de 20, 15, 30 minutos só sobre a Ozempic. 20, 30, 40 minutos só sobre o Mounjaro. E aí também vou fortalecer a diabetes, hipertensão, problema cardiovascular, a apneia do sono. Falar sobre a qualidade de vida, tudo que a gente pode fazer para evitar chegar nesse ponto, tudo que a gente pode fazer para trabalhar como prevenção. Se você trabalhou de forma correta a prevenção, você jamais vai chegar nesse ponto. Então, galera, tamo junto. Qualquer coisa, vai lá no meu direct, né? Lá na bios do meu Instagram, tá lá um grupo do WhatsApp onde eu vou ensinar. Na verdade, eu já estou colocando vídeo, comecei hoje, né, falando sobre pessoas que mudaram, pessoas que acreditaram nela, foram capazes, sem precisar de cirurgia, sem precisar de medicamentos, apenas trabalharam primeiro a mente e a mente mandou o corpo mudar e elas foram lá e eles mudaram. Tá certo, galera? Então, participa lá no grupo. Lá eu vou estar ensinando a vocês
como perder até 5 quilos em 7 dias, e de forma saudável. Eu venho estudando muito sobre alimentação, eu jamais vou invadir a área do nutricionista, porque eles são profissional, mas eu venho melhorando a minha alimentação e eu quero mostrar para vocês como eu estou me alimentando, e isso está me trazendo uma nova vida, uma nova perspectiva, né? Traz conhecimento, meu corpo ele responde de forma diferente, porque eu mudei meus hábitos, hoje eles são muito mais saudáveis. Quer dizer que eu não como alguma coisa? Como. Se me der vontade de comer uma pizza, eu vou lá e como. Me der vontade de comer um passaporte, eu vou lá e como. Mas eu sei comer e eu vou te ensinar a comer também. Então, aguardo vocês no grupo, né? O grupo está muito bom e logo logo eu estarei abrindo para perguntas, estarei respondendo a todos. Aqui no Instagram também eu estou sempre abrindo a caixinha de pergunta, façam pergunta. Eu não estou dizendo que eu sou o cara mais inteligente do mundo, mas aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar e vou te responder, certo? Eu vou te responder, não tenha dúvida disso, porque se tem um ditado que é mais certo, a gente aprende quando a gente ensina. E aí quando vem algo que eu não sei, porque eu não sou expert, eu vou estudar sobre aquilo e vou aprender. Então eu vou te ensinar aprendendo mais ainda. E é isso que me faz ser diferente, buscar diferente. E isso que me faz acreditar em você, que você é capaz, porque eu vejo, eu convivo todo santo dia com pessoas assim. E o que eu posso fazer para ajudar, eu faço. Tá certo, galera? Abração, foi muito bom isso aqui, foi muito show. E eu quero trazer muito mais disso, para que vocês possam tirar suas dúvidas, né? Assim como a caixinha que eu vou estar abrindo lá, para que vocês possam aprender e para que vocês possam trabalhar a mente. E isso é até interessante. Depois eu quero bolar alguma coisa para abrir aqui uma live ou um vídeo mesmo, para a gente começar a trabalhar o fortalecimento da nossa mente antes de a gente começar o fortalecimento e a prevenção do nosso corpo, tá certo? Então eu vou passar tudo isso lá no grupo, é um grupo só, um grupo que eu estou fazendo para que eu possa pegar um pouco do meu conhecimento e dividir com vocês, porque quando a gente sabe e a gente passa, a gente sabe mais ainda, né? Então, conta comigo, beleza? Abraço e até o próximo. O próximo eu vou trazer muito mais informação e sobre muito mais outras coisas. Se vocês tiverem um tema que vocês querem saber, vai lá no meu Instagram e fala: Ronaldo, fala do assunto tal. E aí eu vou, se eu não souber, eu dou uma estudada e venho para aqui, gravo o vídeo, falo para você que está querendo saber e muitas outras pessoas também que têm a mesma dúvida, só que às vezes não tem coragem de perguntar. Elas vão ver vocês perguntando, vai dizer: caraca, era isso que eu queria saber. E elas vão aprender. Então, pessoal, olha, vocês são capazes de coisas incríveis. É só vocês acreditarem em você, assim como eu acredito na sua mudança. Tá certo? Abraço. Meu nome é Ronaldo Almeida, né? Sou personal há mais de 20 anos na área, especialista em emagrecimento. Obesidade, meu amigo, é o meu forte. Destruir com ela é meu hábito, é meu dia a dia. Abraço, fica com Deus.